Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra, e é um grande prazer poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Quero te convidar para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 37 até o versículo 43, a parte A do versículo 43, e a palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que des atenção ao meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus, estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia. Imagine-se na condição, na situação desse pai. Seu filho único está doente, está sendo atacado por um demônio e o demônio está destruindo seu filho. Você percebe que isso está acontecendo. Esse menino tinha convulsões constantes, ele espumava. Desde a infância, ele era atacado por esse demônio. O demônio atirava no fogo, atirava na água, atirava no chão. O tempo todo, esse pai via aquele sofrimento daquela criança. E então ele sai à procura de uma solução, e os que se propuseram a solucionar o problema não foram capazes. Ele encontra os discípulos de Jesus e diz: Por favor, expulsem o demônio do meu filho. Mas eles tentaram e não conseguiram. E então, como você se sentiria diante de uma situação dessas? Eu imagino que você estaria apavorado. Agora, imagine que você conseguiu alguém que entende a sua situação, pede para você trazer o filho e expulsa o demônio, cura o menino e o devolve a você. Como você ficaria? Como você se sentiria? A Bíblia diz que não apenas aquele pai, mas todos que viram aquilo ficaram maravilhados, ficaram impactados, ficaram boquiabertos. Por quê? Por causa do que Jesus tinha feito. Eles ficaram deslumbrados. Este pai trocou o pavor pelo louvor. Eu creio que isso pode acontecer com você e pode acontecer comigo. Para isso, vamos ver algumas coisas que aconteceram nesse texto e dali tirar algumas lições para nós. E a primeira lição que eu quero tirar do texto aqui com você é: leve seu problema a Jesus. Veja a angústia desse pai. O versículo 38 diz: Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que des atenção ao meu filho, pois é o único que eu tenho. Eu não sei se você já tem filhos, se você tem um filho, se você tem muitos filhos. A verdade é que, tendo muitos ou poucos, um pai, uma mãe, que realmente sabe o seu papel, valoriza muito o filho. O filho tem um grande valor para os pais. Mas aqueles que têm um só e vê a possibilidade de perdê-lo, o desespero é grande.
Esse pai estava desesperado, ele estava apavorado, ele estava angustiado. E ele então vai a Jesus e diz a Bíblia que ele bradou. Brado é um grito forte envolvendo forte emoção. As pessoas bradam quando o time quase faz o gol ou quando faz o gol. Elas bradam quando ficam nervosas e perdem o controle da situação. Às vezes gritam, berram uns com os outros. E em situações de muito medo, também as pessoas bradam de pavor ou de dor. Esse homem estava ali angustiado, bradando a Jesus: tem compaixão. É o único filho que eu tenho e ele está sendo destruído. A lição que nós tiramos aqui é esta: conte para Jesus a dor e a angústia que está na sua alma. Bradar significa rasgar o coração, liberar as emoções. E se tem um lugar onde é adequado você rasgar o seu coração e liberar as emoções, é na presença de Jesus. Entregue toda a dor da sua alma nas mãos de Deus por meio da oração feita em nome de Jesus. Ele disse: rogo-te. Você deve pedir. Dê atenção ao meu filho. Seja específico naquilo que você espera que Deus faça por você. O pai disse: é o único que eu tenho. Mostre para Deus na sua oração a importância que aquele assunto tem para você. Segunda lição que nós tiramos do nosso texto: enfrente o seu adversário. Vamos ver nesse texto a ação do demônio. O pai relatou para Jesus: um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona e o está destruindo. O domina, se apodera dele, o toma, o agarra. O diabo é oportunista. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, porque se der, ele vai pegar esse lugar que foi dado. Lança-o em convulsões, atira-o por terra, despedaça, no sentido de causar danos, de extrair as forças, de subjugar. Procura levar a pessoa lá para baixo, para o fundo do poço. Pessoas influenciadas por demônios, pessoas possessas por demônios, normalmente também têm pensamentos suicidas e de autodestruição, porque o trabalho do demônio é esse: roubar, matar e destruir. E assim estava esse menino em desespero e o seu pai em verdadeira agonia. O pai relatou: o faz espumar. O diabo é astuto, às vezes ele confunde a sua interferência na vida da pessoa como se fossem doenças naturais. Ele é enganador, ele procura se esconder para fazer o seu trabalho de destruição sem ser percebido. O pai reclamou que esse demônio quase nunca o abandonava e estava destruindo a vida do seu filho. O diabo se apoderava dele e estava ali extraindo as suas forças, despedaçando aquela vida, acabando com ele. O pai reclamou que nunca o diabo o abandonava. Ai de quem se envolve com demônios e não pode contar com a presença de Jesus ou com a presença de um crente cheio do Espírito Santo para poder expulsar aquele demônio da vida. Eu vivi num lugarejo no interior de Minas, onde não havia nenhum crente, nem eu era crente, não havia crente nenhum naquele lugar. E nós conhecemos lá um rapaz que durante a vida passou assim, como se fosse louco, mas diziam que tinham feito alguma coisa para ele estar daquele jeito. Foi um caso de um namoro que deu errado lá e tal, e a pessoa fez algo para prejudicá-lo, e aquele rapaz vivia uma experiência como essa, de ter convulsões, de viver como louco,
mas não era loucura natural, era problema de possessão demoníaca. Mas não havia naquele lugar nenhuma pessoa que tivesse discernimento espiritual para resolver o problema daquele moço. E ele, de fato, morreu naquela condição. Muito depois da morte dele, eu me mudei, e aí, muito tempo depois, eu conheci o Evangelho, e então eu fui entender a situação que aquele moço vivia. Ele era alguém escravizado pelo demônio. Mas a Bíblia nos ensina que nós podemos enfrentar o nosso adversário. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se você é um crente, se você anda na presença de Deus de verdade, se você está cheio do Espírito Santo, você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios e eles têm que te obedecer. É Jesus que dá essa autoridade aos seus seguidores, aos seus filhos. Terceira lição que nós aprendemos no texto: seja você a pessoa que Deus usa. Aquele pai procurou os discípulos, esperando que os discípulos pudessem fazer alguma coisa. Versículo 40 diz assim: roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, versículo 41, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Quando Jesus fala de suportar, suportar é amparar, é oferecer suporte, é dar estrutura. Jesus estava censurando os discípulos por eles ainda não terem estrutura, de não se sustentarem, de não terem hábitos e práticas espirituais, disciplinas espirituais que os preparassem para essa situação. Lucas não nos dá detalhes, mas essa mesma história é contada também por Marcos e Mateus, e se você ler essa mesma história nos outros evangelhos, você vai perceber que houve um momento quando os discípulos em particular procuraram Jesus e perguntaram: por que foi que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus responde: por causa da vossa falta de fé, porque esta casta de demônios só sai por meio da oração e do jejum. Práticas espirituais, disciplinas espirituais que dão consistência à vida de um cristão, para que ele esteja pronto para ser usado quando Deus quiser usar. Seja você a pessoa que Deus usa. Eles estavam despreparados para o desafio. Eles não conseguiram, faltou-lhes poder espiritual para expulsar o demônio. Algumas atividades espirituais exigem preparo. Expulsar demônios não é para quem leva a vida espiritual na flauta, mas para crentes que têm o hábito de andar no poder do Espírito Santo. Um cristão que leva uma vida mundana, ele não está pronto para um momento como esse. É preciso ter consistência espiritual. Quando Jesus disse que tinha que sustentá-los, eu imagino, não sei se você já observou, quando você tem um pedaço de carne e não tem osso, aquilo é mole, não tem sustentação. A vida espiritual precisa ter uma sustentação. Algumas coisas que nos sustentam, que nos dão consistência. Convicções de fé. Você precisa ter hábito de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, de tomar posse das palavras de Deus na Bíblia para a sua vida, tomar aquilo para você. E então isso vai te dar estrutura espiritual. Você precisa ter hábito de andar com Deus, de se encher de Deus, para que você possa estar pronto para quando Deus quiser usar a sua vida. Do contrário, vamos ser como carne sem osso, aquela coisa mole que não tem sustentação. Jesus reclamou dos seus discípulos: até quando eu terei que ficar sustentando vocês? Até quando eu tenho que estar suportando vocês? Já era para eles terem aprendido isso, ele já tinha enviado eles em missões e eles já tinham expulsado demônios, de repente não estavam sabendo lidar com aquela situação. Por quê? Porque estava faltando a eles a fé. Fé
que cresce por meio de práticas de disciplina espiritual, como o jejum e a oração. Depois, então, nós encontramos aqui no texto aquele homem trazendo seu filho e entregando ele nas mãos de Jesus e Jesus devolvendo o filho curado para ele. A lição que eu quero tirar aqui é esta: confie no cuidado de Deus. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Quando você vem até Jesus e traz o seu problema a ele, há uma esperança para você. Jesus diz: traga o menino aqui. Mas isso não vai acontecer sem ter obstáculos. Aquele pai vinha trazendo o filho e o demônio atacou o menino bem naquela hora. O demônio vai tentar impedir você de você chegar até Jesus com o seu problema. Vai colocar barreiras, vai colocar obstáculos. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, tentando impedir que aquele menino chegasse até Jesus. Mas Jesus, ele exerce autoridade sobre demônios, sobre doença, e Jesus valoriza a família. O versículo 42 diz: Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o devolveu ao seu pai. O resultado disso: todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus, estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia. Leve os seus problemas a Deus em oração. Conheça o seu adversário e enfrente-o. Seja você a pessoa que Deus usa e confie no cuidado de Deus. Quando você faz isso, normalmente Deus fará um milagre e transformará a situação. Enquanto Deus não transforma a situação, você pode descansar no poder de Deus, no cuidado de Deus, e Deus vai estar transformando também o seu caráter. Vai estar te levando ao crescimento espiritual. Assim, você poderá trocar o pavor pelo louvor. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Não sei se tem algo te preocupando, mas eu gostaria de desafiar você a colocar isso na presença de Jesus agora. Pense aí agora naquilo que tem angustiado você, aquilo que te apavora. Coloque isso agora na presença de Deus e eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor visite essa pessoa que está ouvindo essa palavra e que talvez esteja apavorada com algum tipo de problema. Que o Senhor visite esse coração em angústia e faça um milagre nessa vida, Senhor. Aqui, pelo que lemos na Tua palavra, o Senhor tem poder sobre demônios, o Senhor tem poder sobre doenças e o Senhor valoriza a família. E eu não sei de que ordem é o problema que angustia essa pessoa, mas eu peço que o Senhor toque agora, com a Tua graça, fazendo um milagre nessa vida, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Na conclusão do vídeo aí tem informações sobre a nossa igreja e que você possa ter uma semana maravilhosa em nome de Jesus.